Vamos abrir a escritura, Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Estaremos lendo, queridos, do versículo 11 ao 18. E aquele que achar, se pudesse colocar de pé, por gentileza, vamos fazer uma leitura bem bonita para o nosso Deus, em nome de Jesus. João 10, do 11 ao 18, estarei lendo os versículos ímpares. Eu peço que os irmãos me acompanhem lendo os versículos pares. Se todos acharam, digam glória a Deus. Então, vamos começar a leitura, irmãos. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Amém, irmãos? Todos juntos, versículo 11, por gentileza. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar. Queridos, essa é uma passagem muito famosa da Escritura. Acredito que todos, ou pelo menos a grande maioria, já ouviu essa profunda declaração de Jesus. Aqui estamos diante da quarta declaração do eu sou, irmãos. Jesus se autodeclara como o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Muito lindo o texto precioso, e a minha expectativa, meu desejo é que o Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações por meio dessa palavra. Irmãos, existem muitos títulos pelos quais Jesus poderia ser apresentado. Ele poderia dizer nesse texto, eu sou o rei. Ou ele poderia ter dito nesse texto, eu sou o juiz. Ainda mais ele poderia dizer, eu sou o Senhor dos exércitos. Poderia. E todos esses títulos são verdadeiros. Todos eles. E muitos outros. Mas é muito interessante, irmãos, que aqui, quando Jesus ele fala do seu relacionamento com o seu povo, ele diz, eu sou o bom pastor. A figura do pastor, irmãos, ela atravessa toda a Escritura. Observe que desde o Éden, Deus buscou o homem que estava perdido entre o jardim. No deserto, Deus conduziu o seu povo como um pastor conduz o seu rebanho. Nos Salmos, nós vemos a famosa declaração do rei Davi, o Senhor é o meu pastor. Pelos profetas, Deus prometeu que viria pessoalmente cuidar das suas ovelhas abandonadas pelos falsos pastores de Israel. Finalmente aqui em João 10, irmãos, essa promessa alcança o seu ápice, alcança o ponto culminante. O Deus que prometeu pastorear e cuidar do seu povo, agora Ele está diante deles em carne e osso. Jesus não diz aqui apenas, irmãos, que possui características de um pastor. Na verdade, ele afirma ser o bom pastor, o pastor perfeito, o pastor incomparável, o pastor que faz pelas ovelhas aquilo que nenhum outro pastor jamais poderia fazer.
Ele não apenas guia as ovelhas, ele morre por elas. Ele não apenas as protege, ele as conhece profundamente. Ele não apenas as reúne no aprisco, ele lhes concede a vida eterna. Que texto precioso, irmãos. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos pelo menos duas verdades desse texto. A primeira nós vamos ver, irmãos, do versículo 11 ao versículo 13. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vocês podem repetir comigo? O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa é a primeira verdade que nós vamos ver do versículo 11 ao versículo 13. E a segunda verdade, o bom pastor conhece as suas ovelhas. Você pode repetir comigo? O bom pastor conhece as suas ovelhas. Muito bom, irmãos. Peço que vocês coloquem então os olhos no versículo 11 e vamos entender o que Jesus quis dizer com essa declaração maravilhosa. Ele vai afirmar: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus aqui, irmãos, ele começa essa nova declaração repetindo a mesma ideia das declarações anteriores do eu sou. Vocês lembram? Ele falou que ele era a luz do mundo. Ele falou que ele era a porta das ovelhas. Ele disse: eu sou o pão da vida. Essas declarações, irmãos, existem certas semelhanças. Essas declarações apontam por uma exclusividade. Essas declarações afirmam que a pessoa a qual está sendo dirigida essa palavra, o próprio que anunciou essa palavra, ele é incomparável. A pessoa que expressou essa palavra, ele é singular, ele é único. Observe, Jesus, ele não diz aqui, irmãos, que ele é apenas um pastor. Jesus afirma aqui, irmãos, que ele é o bom pastor. Jesus não diz aqui, irmãos, que ele é apenas um bom pastor, mas Jesus afirma aqui, irmãos, que ele é o bom pastor. Isso quer dizer, irmãos, que o pastor que estamos observando nesse texto, ele é único, ele é incomparável, ele é singular. Não há ninguém como o bom pastor expresso no texto que acabamos de ler. Não há ninguém como ele, irmãos. Jesus Cristo, ele é incomparável. Jesus Cristo, ele é único. Jesus Cristo, ele é singular. E é muito interessante, irmãos, que ele roga sobre si esse título: eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. Isso nos remete, irmãos, à exclusividade. Jesus está dizendo: não há ninguém como eu. Eu sou único. Eu sou necessário. As ovelhas precisam de mim. O aprisco precisa de mim. A criação depende de mim. Porque como eu, não há um outro, nem ontem, nem hoje, nem jamais haverá. Porque o bom pastor é incomparável, é único, não há ninguém como ele. Observe que ele usa aqui, irmãos, a palavra bom. E aqui é um adjetivo muito interessante. Essa palavra aqui, irmãos, foi traduzida do grego kalos. E isso é interessante. Por quê? Porque a palavra bom, normalmente, os autores bíblicos usam um termo mais genérico, agathos. Mas quando Cristo usa aqui, o João vai descrever essa declaração, ele usa uma palavra mais específica. Ele usa uma palavra mais profunda do que simplesmente um bom genérico. Ele usa aqui uma palavra que quer dizer excelente e louvável. Uma boa tradução seria: eu sou um pastor excelente, eu sou um pastor louvável, eu sou um pastor incomparável. Observe, irmãos, a solenidade dessa afirmação: eu sou um pastor perfeito. Olhe para ele nessa noite, meu querido. Quais os defeitos podemos colocar no bom pastor da Escritura? Não há. Se pudéssemos, irmãos, pegar um caderno e escrever acusações contra um bom pastor, quantas páginas você escreveria? Quantas linhas de acusação você escreveria contra o bom pastor?
Nenhuma. Porque Ele é perfeito. Quando nós olhamos para o bom pastor, não vemos defeito algum nele. Quando olhamos para o bom pastor, a única coisa que precisamos fazer é adorá-lo. Quando olhamos, irmãos, nos olhos do bom pastor, quando olhamos, irmãos, na vida do bom pastor, não encontramos falhas, corrupção, pecado, não encontramos no Senhor nenhuma variação, não encontramos nele nenhum defeito, nenhuma rachadura, nada, nenhuma impureza, porque Ele é o bom pastor. Ele é o pastor perfeito, Ele é o pastor excelente, Ele é o pastor que é digno de todo louvor e de toda adoração. Ele está isento de qualquer falha ou de qualquer imperfeição, pois a sua pessoa é indescritível e a sua obra ela é infalível. Irmãos, não existe adjetivos suficientes na língua humana para descrever o bom pastor. Não há, irmãos, nenhum dicionário da história da humanidade que possa defini-lo com perfeição, porque nenhuma palavra, por mais bela que seja, irmãos, pode descrever o quanto Ele é belo, o quanto Ele é único, o quanto Ele é Deus. Ele é Deus. Talvez uma palavra que possa alcançar esse nível é dizer: o bom pastor é Deus. Ele é Deus. Mas, queridos, eu observando aqui o versículo 11, nós precisamos fazer uma pergunta. Pastor, onde reside aqui então essa singularidade do bom pastor? Onde fundamentamos essa singularidade? Como podemos afirmar que Ele é tão bom assim, que Ele é tão único assim, que Ele é tão incomparável assim? Olha o versículo 11, irmãos. Ele diz: eu sou o bom pastor. E depois ele afirma, eu gostaria que você lesse, por gentileza, o que é que o bom pastor faz? Versículo 11. Eu não ouvi, porque eu não sou o bom pastor. Aí o pastor André tem dificuldade no ouvido, né? Vocês podem repetir, por gentileza, irmãos? O que é que o bom pastor faz? Coisa maravilhosa, irmãos. Olha que mensagem preciosa. A resposta que o texto nos dá é que essa singularidade, essa incomparabilidade de Jesus em relação a qualquer outro, reside no fato de que Ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Não é apenas a pessoa dele que é singular. Não é apenas a pessoa de Jesus Cristo que é única e incomparável, mas a sua obra também é única e incomparável. Porque nenhum outro, irmãos, daria a sua vida para a salvação das suas ovelhas. Nenhum outro. Nenhum outro. Observe, irmãos, não é apenas a pessoa de Jesus Cristo que é singular, mas a sua obra. A morte de Cristo, ela é distinta de qualquer outra morte, porque Jesus morreu de forma substitutiva. Jesus Cristo morreu de forma vicária. Isto é, irmãos, Ele morreu não apenas por si, mas Ele morreu pelas suas ovelhas. Ele morreu por mim e por você. O bom pastor deu a vida dele por mim e por você. Talvez você possa dizer: mas pastor, outras pessoas podem dar a vida para salvar uma outra. Por exemplo, Júnior Guedes está aqui? Tá não, né? Ele é bombeiro, né? A profissão de bombeiro é uma profissão muito nobre. Tem Lorena ali. Tem Lorena aqui. Bombeiro. A profissão do bombeiro é uma profissão muito nobre. E os bombeiros, eles são treinados, se possível for, até dar a vida por uma pessoa, né? Entram em prédio em chamas. A última coisa que nós queremos enquanto sociedade é que os bombeiros trabalhem. A última coisa. Por quê? Porque se os bombeiros estão trabalhando é porque algum desastre aconteceu. Mas observe, imagine um prédio em chamas, um orfanato, crianças estão ali dentro, chamam os bombeiros vão lá,
e não consegue apagar a chama, e a única saída para aquelas crianças é que os bombeiros entrem naquele prédio em chamas e as resgatem. Imagine, irmãos, que um bombeiro foi e conseguiu resgatar todas aquelas crianças, todas elas, mas infelizmente ele não resistiu às queimaduras e veio a morrer. Por mais nobre que essa atitude seja, por mais louvável que essa atitude seja, por mais bela que essa atitude do bombeiro seja, ela não pode se comparar à atitude que Cristo fez pelas suas ovelhas, irmãos. Porque Jesus não morreu simplesmente por nossa morte física. Jesus morreu por nossa morte, por conta da nossa morte espiritual. E se as ovelhas são salvas, é única e exclusivamente pelo motivo de que o Cristo, o bom pastor, morreu em nosso lugar. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Observe o que Hernandes vai dizer, irmãos. Jesus morreu pelas suas ovelhas, verteu o seu sangue para redimi-las, derramou a sua alma na morte para que suas ovelhas pudessem viver eternamente. Ele sofreu sede cruel para que suas ovelhas pudessem beber a água da vida. Foi feito pecado para que as suas ovelhas pudessem ser justificadas. Foi feito maldição para que suas ovelhas fossem benditas. Suportou a ira de Deus para que suas ovelhas recebessem a graça de Deus. Observe, irmão, Jesus ele morreu obedecendo à vontade do Pai, e a vontade do Pai foi direcionada em seu amor profundo por cada uma das ovelhas que ele escolheu. Se nós somos salvos nessa noite, foi porque o bom pastor nos ama de uma forma tão profunda, irmãos, que ele demonstrou esse amor, não apenas por palavras, mas ele a demonstrou em atitudes, e a atitude dele foi derramar a sua vida por mim e por você. Jesus Cristo derramou da vida dele por mim e por você. Jesus Cristo deu a vida dele por mim e por você. Por isso que ele é o bom pastor, irmãos. Por isso que ninguém pode o compará-lo. Por isso que ninguém pode levantar qualquer acusação contra ele. Por isso que não há nenhum defeito sobre ele. Por isso que não há nenhuma rachadura no seu santo caráter. Porque ele é o bom pastor que dá e doou gratuitamente, por amor a mim e a você, a sua vida. Primeiro, irmãos, nós precisamos observar algumas coisas. Essa afirmação poderosa, essa é uma afirmação importante. Jesus é o bom pastor e ele dá a vida pelas ovelhas, mas como é que ele deu essa vida? Versículo 15 vai dizer, olha o versículo 15 por gentileza. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, ele vai dizer. Jesus se doou pelas ovelhas de forma voluntária. Versículo 18 vai dizer algo interessante também. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus de forma voluntária, ele não foi obrigado, ele não foi forçado, mas ele de forma voluntária decidiu doar livremente a vida dele por você, por mim. Permita-me fazer algumas aplicações em relação a isso, irmãos. A vontade de Jesus foi ir até as últimas consequências por você. Estamos falando aqui de relacionamento de Deus para com suas ovelhas. Nós vamos até as últimas consequências por Jesus também? Nós vamos até as últimas consequências por Jesus também? Porque nós damos glória a Deus e temos que dar glória a Deus. Jesus doou a vida dele por nós, glória a Deus, e deve ser dado mesmo glória a Deus por isso. Mas irmãos, eu daria a minha vida por ele? Eu daria a minha vida por ele? Irmãos, nós somos tão ingratos às vezes, queridos. Quantas vezes somos ingratos por esse sacrifício?
Quantas vezes somos ingratos por esse sacrifício, irmãos? Pastor, hoje eu não vou para a igreja. Por quê? Porque eu trabalhei a semana toda. Eu estou cansado. Você está cansado? Estou. Tá bom, meu irmão, fica em casa. Se Jesus usasse as desculpas que nós damos para servir a Ele, para não ir para a cruz, irmão, já pensou nisso? Deus dissesse naquele jardim, quando Ele estava sangrando, no jardim do Getsemane: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Já pensou se a oração dele fosse: Pai, eu estou cansado, eu não vou para a cruz hoje não, deixa para amanhã. Deixa para amanhã. Graças a Deus, irmãos, que Jesus não é nós, não é a gente. Graças a Deus que o coração de Jesus não é como o nosso, que a mente de Jesus não é como a nossa. Graças a Deus. Mas observe, irmãos, precisamos pensar nisso de uma forma cuidadosa e com muito temor. Como é que está a vida das ovelhas em relação ao bom pastor? Como é que está o relacionamento das ovelhas para com o bom pastor? Porque observe, Cristo direciona para nós um amor profundo, um amor perfeito, um amor sacrificial. Ele deu tudo de si, por mim e por você. E se isso é um relacionamento, não existe relacionamento só de um lado, não é verdade, irmãos? Os relacionamentos são trocas, né? Cristo dá de lá, eu dou de cá. Cristo me salvou, e o que é que eu vou fazer em troca? Eu vou dar a minha vida para Ele também. Eu vou dar a minha vida para Ele também, porque Ele não merece nada mais, nada menos do que isso. Não foi Judas por ganância que levou Jesus à cruz, não foi Pedro por covardia que negou Jesus, não foi o sinédrio judaico por inveja que julgou Jesus como réu de morte e o levou para a cruz, nem tampouco foi Pilatos por conveniência política que sentenciou Jesus à morte, não foi a multidão ensandecida, inflamada, que gritavam: crucificam, não. Ele mesmo foi voluntariamente para a cruz, no meu e no seu lugar. No meu e no seu lugar. Ele tem total responsabilidade disso. Ele que foi. A morte dele, irmãos, ela é uma morte vicária. O que é isso, pastor? A morte de Cristo é uma morte substitutiva. Isso é importante nós entendermos, irmãos, porque a necessidade da morte de Cristo reside no fato de que nós somos pecadores. Cristo precisou ser o sacrifício vivo no Monte Calvário, na cruz do Calvário, porque nós quebramos as leis de Deus com os nossos pecados, irmãos. O apóstolo Paulo vai dizer que o pecado gera a morte, que o salário do pecado gera a morte. Tiago vai dizer que o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A condenação eterna era certa para mim e para você, meu irmão. A danação eterna era certa, o inferno era certo para mim e por você, porque nós quebramos as leis de Deus. Nós quebramos os mandamentos de Deus todos os dias. Diferente da mente dele, a nossa mente é pecaminosa. Diferente das ações dele, as nossas ações são pecaminosas. Diferente da linguagem dele, a nossa linguagem é pecaminosa. Diferente dele, nós somos pecadores. Um bom pastor e ovelhas más. Um pastor perfeito com ovelhas imperfeitas. Sabe o que é interessante, irmãos? Que o fato de Cristo ter morrido por mim e por você não foi por algo que eu fiz, nem foi por algo que você fez,
Porque se Jesus contasse o que fazemos, ou que pensamos, ou que dizemos, ou que falamos, e que isso fosse levado em conta para decidir ou não ir para a cruz em nosso lugar, ele não queria. Mas ele foi pela própria vontade dele. Ele disse: eu vou amar um povo rebelde. Eu vou amar ovelhas pecadoras. Apesar de nós, irmãos, apesar de quem nós somos, ele decidiu nos amar profundamente. Então ele foi cortado, torturado, foi morto da forma mais cruel e vergonhosa que podemos imaginar, mas ele fez tudo isso por mim e por você, por amor. Porque o bom pastor ama as suas ovelhas, ovelhas imperfeitas, ovelhas pecadoras, ovelhas cheias de defeitos, mas profundamente amadas pelo bom pastor. Profundamente amadas pelo bom pastor. Essa é a primeira consideração, irmãos. E a segunda, nós vamos ver a partir do versículo 14. E eu quero que você leia o versículo 14, por gentileza. Lindo. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. A segunda consideração, irmãos, o bom pastor conhece as suas ovelhas. O bom pastor conhece as suas ovelhas. Observe que no versículo 15, peço que vocês coloquem os olhos, ele vai dizer como é essa relação de conhecer. Ele vai dizer: assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Observe que Cristo trata as suas ovelhas com um relacionamento, com um conhecimento tão profundo, que ele compara esse conhecimento com o mesmo conhecimento que ele tem com o Pai. Ele vai dizer: assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas, é do mesmo modo como eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Cristo está dizendo aqui que as ovelhas do seu aprisco, ele as considera como sua família. As ovelhas do aprisco de Cristo são para ele tão preciosas, irmãos. As ovelhas para Cristo, elas são tão importantes, tão preciosas, tão amadas, que ele as chama de família. Você, meu querido, faz parte da família de Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, você faz parte da família de Jesus Cristo. Por que isso é importante? Isso é maravilhoso, irmãos. Observe, por muitas vezes, as ovelhas elas carecem de atenção, porque normalmente as ovelhas são surdas. As ovelhas do animal, estou falando, tá? O animal, ele é surdo, ele acaba se perdendo do aprisco. Muitas vezes os pastores, pastor de ovelha do animal, né? Tem que sair de onde está para resgatar ovelhas que se perdem em abismos, em buracos, em cavernas. Talvez você nessa noite seja uma ovelha que esteja perdida. Talvez você esteja aqui como uma ovelha ferida, uma ovelha que foi magoada, uma ovelha que está distante. O que a palavra está dizendo, ovelha perdida, é que Cristo te considera como família. Cristo te considera como família. Você tem um alto valor para Jesus Cristo. Você, meu irmão, minha irmã, tem um altíssimo valor para Jesus Cristo. O bom pastor conhece você. Ele conhece cada lágrima, ele conhece cada luta, ele conhece cada pecado confessado, cada oração silenciosa, cada temor escondido no coração. Ele conhece profundamente
cada um das suas ovelhas. Sabe, meu querido, não é como se fosse assim, você perguntar a um pastor de ovelhas, né? Quantas ovelhas você tem? Ah, eu tenho 100. Tem aquela música, né? Eram 100 ovelhas. Tenho 100. Como se fosse algo meramente coletivo. Mas você conhece individualmente cada uma delas? Talvez um pastor de ovelhas não conheça individualmente cada uma. Mas o bom pastor, aqui expresso, ele conhece cada um dos seus irmãos. Isso vai nos mostrar algo interessante, porque você não está sozinho, sabe, meu querido? No seu sofrimento, na sua luta, na sua lida, nas suas lágrimas, no seu coração ferido. Você não é uma ovelha sozinha. Você tem um pastor que conhece profundamente a sua causa. Você tem um pastor que conhece pessoalmente, de forma próxima, de forma íntima, todas as suas situações. E por que isso é importante, pastor? Porque as ovelhas podem se sentir seguras. Porque as ovelhas podem se sentir confiantes. As ovelhas, quando são cercadas por lobos, elas podem ter paz e tranquilidade, sabendo que o seu bom pastor está alerta. Se o vento bate, se a plantação, se o sol acabou com a plantação, com um pasto verde, o bom pastor prepara novos pastos, novos apriscos, águas mais limpas, rios mais tranquilos. Porque observe, meu irmão, a questão não é o seu sofrimento, não é a sua dor, mas a questão é que você é conhecido por Cristo. Cristo te conhece pelo nome. Foi Cristo que te deu o seu nome. Foi Cristo que criou você. Foi Cristo que salvou você. É Cristo que está nos piores momentos da sua vida. Quando você pensa que todo mundo lhe abandonou, Cristo está com você. Nos piores momentos da sua vida, Ele está com você, meu irmão. Ele está com você. Não importa as circunstâncias, não importa o que tenha acontecido com você. Saiba, ovelha, você tem um bom pastor que te conhece, que te conhece, que te conhece, meu irmão. Jesus, meu irmão, Ele não morreu por anônimos. Ele não morreu por um número indeterminado de pessoas. Jesus, Ele morreu por pessoas que Ele conhecia e amava. A cruz de Cristo, irmãos, não é um ato de amor genérico. Mas o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas, deu porque as amava e as conhecia profundamente desde a eternidade. Você é amado por Cristo não apenas hoje, nem ontem, mas você é amado por Cristo desde a eternidade. E você será amado por Cristo por toda a eternidade. Permita, irmãos, fazer duas aplicações para a gente encerrar o sermão. Talvez você seja uma ovelha, um crente nessa noite, que carrega algumas dores silenciosas. Talvez você se sinta uma ovelha invisível dentro do aprisco, uma ovelha abandonada, ou talvez uma ovelha incompreendida. Mas esse texto vai dizer, meu irmão, que Jesus conhece as suas ovelhas. Você não é invisível para Cristo. Você não está abandonada por Cristo. Você não é incompreendida por Cristo. O mundo pode não conhecer a sua luta.
Talvez até o seu esposo, a sua esposa não consiga entender a sua dor. Talvez os seus amigos não entendam porque você está chorando. Mas o bom pastor conhece você. O bom pastor conhece você. Mesmo que ninguém entenda, mesmo que ninguém lhe compreenda, mesmo que você se sinta sozinho, desmotivado, ferido, Jesus Cristo conhece você, meu irmão. Você nunca será apenas mais um no rebanho de Jesus, porque você é amado. Eu gostaria que você repetisse isso. Diga assim: eu sou amado. Diga de novo: eu sou amado. Diga de novo, meu irmão: eu sou amado. Sabe quem é que ama você? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré ama você, meu irmão. E não é uma palavra. Eu sei que falar que Jesus te ama virou um clichê, não é? E às vezes parece que hoje essa palavra perdeu o poder. Mas essa é uma palavra muito poderosa, meu irmão. Jesus ama você. E não pense que você está sozinho. Você tem um bom pastor que te ama, que cuida de você, que se preocupa com você. Que se preocupa com você, que Ele sabe exatamente a dor que você sente. Ele sabe porque Ele sentiu as mesmas dores. Compartilhe com Ele. Compartilhe com Ele. Para descrentes que estão aqui nessa noite, eu gostaria de também fazer uma aplicação. Talvez você até admire o bom pastor. Talvez você até respeite o bom pastor. Talvez você até frequente normalmente a igreja. Mas o que esse texto vem nos apresentar é uma pergunta importante para você. Você pertence ao rebanho do bom pastor? Você que é descrente, que está aqui nessa noite, você pertence ao aprisco do bom pastor? Nem toda ovelha está no aprisco, nem todo religioso pertence ao rebanho, mas o bom pastor continua chamando pecadores para o seu aprisco. Meu querido, se hoje você ouve a voz, não do pastor André, mas se você ouve a voz do bom pastor, de alguma maneira, por meio da pregação dessa mensagem, não endureça o seu coração. Corra para Cristo. Corra para Cristo. Porque Ele deu a vida dele pelas ovelhas, para que elas tenham a vida eterna. Não perca, não gaste, não desperdice a sua vida sem encontrar morada no aprisco do bom pastor. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te louvar e agradecer pela sua palavra, porque a sua palavra nos faz lembrar que somos amados pelo Senhor. Meu Deus, tantas coisas acontecem nas nossas vidas, Senhor. Tanta corrida, tanto corre para cá, corre para lá, problema aqui, problema ali, circunstâncias aqui, circunstâncias ali. E às vezes o Senhor nos faz parar e pensar: nós somos amados pelo Senhor. Deus, que o Teu Espírito Santo possa pegar essa frase tão simples: Jesus me ama. E que o Espírito Santo possa pegar essa frase que é simples aos nossos olhos, mas tem um poder tão tremendo nelas. Use essa frase para curar corações nessa noite, para sarar vidas nessa noite, para restaurar casamentos nessa noite, para restaurar relacionamentos nessa noite.
que o Senhor use essa palavra como uma palavra curadora, Senhor, em almas cansadas, em ovelhas feridas, em apriscos, Senhor, onde talvez as circunstâncias trouxeram algum tipo de tumulto. Que a frase Jesus te ama traga paz, que a frase Jesus te ama traga refrigério, traga renovo, traga avivamento, traga, Senhor, aquele senso de pertencimento, porque não somos ovelhas largadas ao léu, largadas à própria sorte, mas somos ovelhas amadas pelo bom e supremo pastor das nossas almas. Que essa palavra possa encontrar um lugar especial em cada coração aqui presente, Senhor. E é assim que nós oramos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.